Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do Café com Teologia. Hoje é a coluna de História do Cristianismo que estreia por aqui toda quinta-feira e nesse mês de outubro a gente tem falado sobre a história da Reforma Luterana. Uma dica importantíssima para você é que você adquira meu livro de História do Cristianismo, onde eu falo dessa história desde o nascimento de Jesus até os nossos dias. Está bem baratinho, o link está aqui na descrição, adquira hoje mesmo. E o meu convite para você estudar teologia, grade completa, corpo docente qualificado, pagando menos de R$ 1 por dia. É só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Completo. Hoje eu quero falar com você sobre a briga que quase acabou com a Reforma Protestante. Sim, quase que uma briga, um pega-pra-capá, um negócio horroroso entre duas lideranças importantes. Quase que essa briga se tornou generalizada e quase que ela foi capaz de frear e de acabar com a Reforma Protestante. De um lado, Martinho Lutero, alemão. De outro lado, Ulrico Zwinglio, suíço. E no meio, Felipe Melanchthon, perdidaço ali entre os dois, tendo que se virar entre duas personalidades muito fortes e fazendo todo o esforço do mundo para que aquela briga não acabasse definitivamente com a Reforma Protestante. Isso aconteceu, sim, isso aconteceu lá no passado e está talvez no DNA das igrejas evangélicas a incapacidade de somar esforços para causas que realmente importam, para causas que realmente são nobres, são importantes, porque desde então, toda vez que evangélicos e lideranças evangélicas tentam se juntar para fazer algo legal, que não é sempre que isso acontece, mas quando tentam, não conseguem somar esforços e é quase que impossível esse diálogo, essa voz uníssona, né? Pois é, não vem de agora. No ano de 1526, a gente falou no episódio anterior, Martinho Lutero se casou com a Catarina Vambora. Isso foi uma experiência importante na sua vida. A partir de então, ele falava muito bem sobre a esposa, sobre o casamento, sobre os filhos. Mas naquele mesmo ano, o Martinho Lutero, que sofria oposições ferrenhas, ele enfrentou uma estrutura enorme, uma estrutura poderosíssima. É claro que ele enfrentaria muitas oposições, mas também ele buscava ampliar a sua base de apoio, ampliar a sua representatividade no Congresso. Não, no Congresso não, mas ele buscava ampliar o seu apoio entre os príncipes da Alemanha, entre outras vozes que também entendiam que a reforma era necessária, era importante para aquele cenário, e aí se tem alguns outros movimentos acontecendo na Suíça, acontecendo na Inglaterra, acontecendo na Hungria, acontecendo em outros países, na Boêmia, e depois isso vai acontecer até com mais força, com mais frequência, mas em busca dessa junção de forças, de um apoio mais amplo, de um apoio que desse a Lutero uma voz mais audível e a possibilidade de uma construção mais impactante, em 1526 foram fazer uma reunião para somar esforços em prol da reforma entre Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio. Quem era o Ulrico Zwinglio? Ele foi o responsável por boa parte da reforma protestante na Suíça, principalmente na cidade de Zurique. A Suíça era toda fragmentada em cantões, cada cantão teve um processo diferente, inclusive Calvino passou por lá posteriormente, mas o Zwinglio é um grande nome, um cara que questiona o sistema sacramental da igreja, que fala que dízimo era um ato voluntário e não uma obrigação do fiel, um pensador humanista também bastante interessante, bastante profundo, é o pai da chamada tradição reformada. O pai não é Calvino, Calvino deu continuidade ao pensamento zwingliano. E eu vou falar, é claro, com mais detalhes sobre
Ulrico Zwinglio, sobre a sua teologia, sobre o seu pensamento, em episódios um pouco mais à frente, né? Ainda nesse ano, se você tem acompanhado aí sistematicamente. Zwinglio não é alguém que copia Lutero. Zwinglio é alguém que vai promovendo uma reforma na Suíça paralela à reforma de Lutero. São duas reformas que acontecem praticamente ao mesmo tempo em lugares diferentes. Eram as grandes lideranças, os grandes oponentes da estrutura religiosa daquele cenário, e os dois vão então sentar para conversar, e é colocada à mesa 15 tópicos teológicos, eclesiais, pastorais, sobre os quais Lutero e Zwinglio discutiriam. E eles conseguem convergência, eles conseguem concordância em 14 dos 15 pontos que eles discutem. 14 dos 15 pontos de discussão, Lutero e Zwinglio têm ideias, têm diálogos, têm debate que fazem com que as suas posições convirjam e concordem numa mesma diretriz em 14 pontos. Agora, no último ponto, no 15º ponto, há uma separação irreconciliável entre as posições de ambos. E qual foi esse ponto? Qual foi? Sobre a Eucaristia. Pois é, sobre a Eucaristia, né? Incrível. A ceia do Senhor, que era para ser o símbolo da união entre os crentes, entre as pessoas que creem em Jesus, que creem na sua graça, que creem no seu chamado, foi o ponto de discórdia entre Lutero e Zwinglio. A visão que se tinha de Eucaristia no catolicismo, que vigora até hoje, era a ideia da transubstanciação, que no ato da Eucaristia, o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus e o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. Lutero e Zwinglio concordam em discordar da transubstanciação. Nem Lutero nem Zwinglio abraçam a ideia da transubstanciação. E o que eles abraçam então? O Lutero vai propor uma ideia que é por muitos chamada de consubstanciação, embora não é um termo usado pelo próprio Lutero, que vai dizer que no momento da Eucaristia, da oração, do sacerdote, da comunidade, etc., dos elementos da Eucaristia, dos elementos da ceia, há uma certa presença espiritual de Jesus nos elementos. Eles não são transformados, eles não se tornam corpo e sangue, mas há uma presença espiritual, simbólica de Jesus naqueles elementos, que faz deles elementos que não são um pão e um vinho qualquer. Já o Zwinglio também discorda dessa posição, não concorda com essa ideia de Lutero. E para Zwinglio, a ceia ela é um memorial. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim". E para o Ulrico Zwinglio, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas o valor da Eucaristia é fazer memória de Jesus. É se lembrar da última ceia de Jesus, do mandamento que ele deixou para os seus discípulos de rememorar aquela noite. É a celebração eucarística da comunidade. É isso que tem valor, segundo Zwinglio, e o pão continua pão, o vinho, mas é a celebração que importa de fato naquele momento. Pois parece uma discussão periférica, né? Não parece ser uma discussão tão importante assim, tão decisiva assim, tão séria assim para que eles briguem, mas olha, é uma discussão que fazem com que eles briguem ao ponto de um condenar o outro, de um chamar o outro de herege, de pessoa que está dando lugar para o demônio influenciar o seu pensamento, acusações terríveis de um lado contra o outro, duas personalidades dificílimas de serem lidadas, né? E isso faz com que Lutero nem queira ver Zwinglio pintado de ouro, e Zwinglio também se distancia completamente de Lutero, cada um segue seu rumo,
e isso faz com que a reforma perca tempo, perca fôlego, se paralise durante um período, senão ela teria ido muito mais além do que ela já foi naquele cenário, e a briga entre os dois foi um negócio desesperador. É que essa gente não conhecia os pastores de igrejas evangélicas no Brasil atual, porque eles resolveram essa problemática. Resolveram essa problemática. Contém ironia, contém ironia. Como que eles resolvem essa problemática? Na teoria, eles pensam que a ceia é um memorial. Eles concordam com Zwingli, a ceia é um memorial. Na prática, eles consagram os elementos, ou seja, concordam com Lutero. Eles consagram o cálice, eles consagram o pão. A partir do momento que se consagra o cálice e o pão não são mais elementos comuns, são imbuídos de espiritualidade. Pois é o contrassenso, é a contradição que resolve o problema entre Lutero e Zwinglio. Você crê numa coisa e pratica outra coisa. É claro que tem ironia da minha parte, é claro que a contradição nunca resolve nada, é claro que isso é fruto de muito despreparo por parte das lideranças evangélicas do Brasil, que não refletem, que não estudam a sério, muitas vezes nem a Bíblia, que dirá a tradição teológica, a construção teológica da reforma, etc., e fazem isso mesmo na prática. Eles dizem que acreditam no memorial, mas praticam uma espécie de consubstancialidade. Então decide, ou você crê na consubstancialidade e consagra, ou você crê no memorial e apenas agradece e é outra coisa. A reforma diz que os sacramentos são ministrados pela comunidade, não é exclusividade dos sacerdotes. O problema só não foi pior porque no meio dos dois estava Philippe Melanchthon, um pensador brilhante, um pensador profundo, um teólogo riquíssimo, que teve uma postura de conciliação, e dizem que no final da vida Martinho Lutero deu razão para Eurico Zwinglio, mas ele só não se retratou porque tinha medo dos seus oponentes usar isso para criar uma fake news dizendo que ele tinha se retratado sobre outros pontos também. Ficou por aquilo mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e aproveite também para compartilhar esse conteúdo. Você sabe, amanhã, todo dia, tem novos conteúdos aqui no canal e eu te vejo lá. Um abraço.